Boa noite mais uma vez a todos, nossos bem-vindos, tanto ao nosso pessoal aqui, quanto àqueles que pela transmissão se entregam nesse momento à devoção e ensino da palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos estar orando, eu vou estar lembrando de oração a família Tacato, a Cláudia, irmã aqui da nossa igreja. Hoje veio a notícia do falecimento da tia, irmã do pai, acometida por um câncer, teve a sua vida ceifada e vamos estar orando por ela nesse sentido. Vamos orar também pela Maria Júlia, que não sentindo-se bem, não está conosco nessa noite, e outros também que estão, vamos dizer, entre aspas, impedidos de estarem conosco nessa noite. E uma vez mais nós alcançamos de Deus tal condição de, reunidos neste lugar, celebrarmos ao Senhor com júbilo, com brados de alegria. O Deus que nos conhece, que nos chama a um relacionamento através da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui viemos ao conhecimento de Cristo pela mesma verdade apresentada no Evangelho. O Evangelho, boas novas de vida eterna, de salvação em Cristo Jesus. É o Evangelho que, como uma boa notícia, traz ao conhecimento do homem e mulher a sua necessidade espiritual, seja lá qual for a sua necessidade física, emocional, a espiritual é a de grande urgência, que leva a pessoa realmente às mais terríveis misérias no seu ser. Então, essa necessidade, Deus tomou providência, e para isso o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, veio para buscar, para salvar o que estava perdido. Graças a Deus por isso, Ele nos encontrou, fomos encontrados por Ele. Não há ninguém que busca a Deus, ninguém que entenda, fomos alcançados pela sua graça e misericórdia na obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu vou à menção do Salmo 23, estou preparando qualquer dia, em qualquer momento, eu vou trazer a gravação da Esther Regina. Esther hoje está com 21 anos, mas da fase de 3 para 4 anos, ela gravou para a gente, foi para o estúdio, já frequentava o estúdio na época, com gravações, e gravou o Salmo 23. 3 anos, quase 4 anos de idade. E a voz de uma criança nessa fase da vida é uma voz muito doce, e nós temos a meiguice da voz da Esther registrado em gravação. Salmista, qualquer um desses nossos momentos de apresentação do Salmo 23, nós vamos relembrar esse momento que marcou mais para nós pais do que para a própria Esther, que nem sequer lembra exatamente da época. Ela mal lembra. É difícil uma criança de 3 para 4 anos lembrar de alguma atividade ocorrida na sua vida, a não ser que seja algo muito forte, que tenha marcado muito. Vamos então à oração e logo em seguida eu vou à recitação. Eu estou praticando sempre recitando o Salmo 23, memorizado, e desafiando você a memorizá-lo. O quadro da ovelhinha que eu falei a semana passada, sempre você tem que mencionar, eu quero um quadro da ovelhinha, aí nós vamos então providenciar para você, tem que colocar eu quero. Aquele da semana passada vai para Ribeirão Preto, lá para a irmã Inês. Vamos orar nesse momento. Deus, que é socorro bem presente na angústia, o Senhor verdadeiramente nos ama, com amorável benignidade. Há um versículo na palavra do Senhor em que o Senhor expressa
em tais palavras o amor para com Israel, a nação que o Senhor mesmo estabeleceu para de todas as nações ser uma nação eterna dentro do propósito do amor do Senhor. E através de Israel, o Senhor nos enviou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos vindo ao conhecimento da obra salvadora de Cristo na comunicação quando a nós foi apresentado o Evangelho, mostrando que Cristo morreu pelos nossos pecados, tal morte foi confirmada pelo sepultamento, mas para nossa justificação, conforme registra Romanos capítulo 4, verso 25, o Salvador, o Senhor Jesus, não permaneceu morto, sepultado num túmulo. Ele ressuscitou, ele ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e no nome de Jesus, buscamos toda a direção e obra do Senhor para a nossa reunião hoje à noite. Abençoa, Deus, este momento da pregação e ensino da palavra do Senhor, que na obra do Santo Espírito a mensagem seja comunicada, compreendida e levada avante por cada um. Fala conosco, Senhor, oramos pelos amados que aqui se encontram e aqueles que podem nos acompanhar na transmissão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Entre perder todo um tempo da escola dominical, hoje pela manhã, o Rafael conseguiu acompanhar o ensino da classe. Ele clamou por misericórdia para que a instrutora tornasse a aula online. Eu até me surpreendi quando ele me falou isso, mas era verdade. Ele foi um privilegiado dos contratempos que teve. Mas se não fosse a pandemia ter surgido no cenário nosso, nós não estaríamos com tal possibilidade, ele muito bem sabe disso. Mas Deus tem nos dado essa condição também. Mas cultuar, estar na casa de Deus é sempre um lugar abençoado, de pessoas sendo abençoadas, e a Bíblia tem uma expressão do salmista que comove o nosso coração. Eu entendo que em alguns momentos o salmista ficou impedido e privado de cultuar Deus. E quando alguém o convidou, vamos à casa do Senhor, ele não conteve a sua alegria e Deus falou, escreve, que você está alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? É motivo de alegria. Vai ter um tempo de refrigério. Essa aqui não é a minha casa, não é a sua casa. É o lugar chamado casa de Deus. Igreja do Deus vivo, casa de Deus, conforme na conferência nossa, coluna e firmeza da verdade. O Salmo 23 é um salmo de preciosas instruções da palavra de Deus ao nosso coração. O salmista Davi, como sempre menciono, retorno sempre a este fato, Davi, pastorzinho de ovelhas, um jovem, todo animado em cuidar das ovelhas do seu pai, pastoreando. Ele teve uma experiência na sua vida nessa fase. Eu creio que Deus estava preparando-o para uma missão maior e começou ali no trabalho do pastorado de ovelhas, e Deus foi um pouco mais avante com ele. Ele recebeu de Deus a inspiração divina e escreveu o Salmo 23, onde Davi, do ponto de vista, da perspectiva de uma ovelha, tem uma comunicação neste salmo em que ele
vai da compreensão de um pastor, que ele se identifica como sendo seu pastor. O Senhor é o meu pastor. É uma comunicação pessoal, não é coletiva, é a comunicação de Davi com o Senhor. Ele o chama de meu pastor, portanto, ele é a ovelha desse pastor, completamente satisfeito, não lhe falta aquilo que é necessário, porque ele tem desse cuidado do pastor provisões que vêm de encontro àquilo que realmente ele precisa. Ele tem uma completa satisfação, ele demonstra isso quando expressa que ele é conduzido a repousar em pastos verdejantes. E nós compreendemos que para a ovelha repousar em pastos verdejantes, é muito importante que todos os contratempos, obstáculos, impedimentos sejam vencidos, sejam proporcionados a ela a condição necessária. E isso é feito pelo pastor. Inclusive, os pastos verdejantes, o alimento de um terreno em que traduz a abundância que a ovelha necessita. Ela também precisa ser conduzida a águas de descanso, águas de refrigério, papel do pastor empreendendo isto. E nós entramos num aspecto muito importante também para a ovelha, no verso 3. Refrigera a minha alma. Refrigerar, restaurar, trazer novamente o vigor, a condição de ânimo diante de uma situação de abatimento. E nós começamos no verso 3, falando sobre o restaurador de almas. E o restaurador de almas, o refrigerador de almas, da comunicação da ovelha, está conversando com o seu pastor, com o Senhor. Ela necessita de refrigério. Há momentos em que ela fica abatida. E nós apresentamos para você um pouco da vida de Davi, abatimentos que Davi enfrentou, conviveu, muito semelhante, muito parecido com aquilo que ocorre com a ovelha quando ela se encontra abatida. E aqui a ideia do abatimento da ovelha é da ovelha que, por razões de procurar um lugar para repousar mais confortável, ou então a ovelha por se encontrar mais robusta, mais gordinha, mais pesada, ou então com um manto de lã maior, ao buscar o lugar, ou devido à manta de lã, ou o peso dela, ela ao deitar-se, ela tem o centro da gravidade do seu corpo se deslocando, e ela então, com esse deslocamento do centro do corpo, ela se vira, está de patas para o ar, e ela não consegue desvirar-se por si mesma. E aí então ela se encontra numa situação de abatimento, e ela pode até chegar à morte. Não sei quantas ovelhas já passaram, falando de ovelha animal, já passaram por essa experiência e tiveram a morte, morreram, porque estavam, como eu mencionei para você, ela está geralmente sozinha,
ela está vulnerável a ataque de inimigos, os predadores podem atacá-la com muita facilidade, e ela está perto da morte. Se ela não for atacada por predadores, na posição que ela se encontra virada, dependendo do clima, da situação climática, ela pode morrer dentro de poucas horas. É uma situação de sofrimento, é uma situação real de abatimento que a ovelha tem. Então, quando Davi está escrevendo aqui, refrigera minha alma, eu coloquei na segunda mensagem, ovelha virada, clamor diante do desespero. É uma situação de desespero, a situação que a ovelha se encontra. E hoje, o título para hoje, eu trouxe um título que tem tudo a ver com aquilo que deve ser refrigerado pelo pastor, aquilo que deve ser restaurado pelo pastor. Refrigera-me a alma. E o título para hoje é mente, vontade e emoções. Nós, seres humanos, nós temos uma alma. Aliás, nós somos seres que a Bíblia nos divide em 3 partes: espírito, alma e corpo. É isso? Espírito, alma e corpo. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, você já observou quando fala da palavra de Deus? Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, corta dos 2 lados. Espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. No que se refere à palavra de Deus, ela atinge quem está usando-a, como quem está recebendo. Quem ensina e quem recebe a instrução. Mas a palavra é viva e eficaz, ela tem um efeito, ela provoca a vida, ela tem um efeito, e ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Juntas e medulas, nós temos então o corpo. E é apta, palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mente, vontade e emoções na área da alma, dos pensamentos, da vontade, das emoções. E como que nós sofremos? A nossa alma, talvez você diz, por que estás abatida, ó minha alma? É um sofrimento real. O salmista não estava ali encenando nada, não, era muito real. Ele estava abatido, ele estava triste, tristeza de alma. Você não sabe até a que consequências pode chegar para uma pessoa com tamanho abatimento na sua alma, os pensamentos dessa pessoa. O que passa pelos pensamentos dessa pessoa? Imagine o animal, a ovelha, quando ela vira, desloca-se o centro da gravidade, há o sangue expandindo pela a bolsa ruminante, os gases que se expandem para a circulação e vêm nas patas, sufocando, é algo de desespero. Ela tenta se bater, tenta achar uma solução, encontrar uma maneira de desvirar-se, de colocar-se em pé, e quanto mais ela tenta, pior fica. Ela rola, ela não vai conseguir. Por isso, ela necessita da restauração, do refrigério que vem do pastor. Refrigera-me a alma, meus pensamentos, minha vontade
minhas emoções. Precisamos do cuidado de Deus, principalmente, amados, com as nossas emoções, com aquilo que nós pensamos. Tem pensamentos que passam pela nossa mente, são pensamentos que não vão nos ajudar, não são pensamentos da palavra de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, vamos dar uma passadinha lá. Filipenses, capítulo 4. Eu todo dia estou ouvindo Filipenses, estou memorizando Filipenses. Filipenses está depois de Efésios, ajuda um pouquinho antes de Colossenses. Filipenses, capítulo 4. Olha, o interessante é que o apóstolo Paulo, nessa questão de alma que se abate, que se transtorna, que tem tribulação, que tem tormento, tribulação é tormento. Veja lá o apóstolo Paulo, no terreno da ansiedade, da solicitude, da extrema preocupação que invade o nosso ser e começa a nos esmagar. E aí você perde a vontade de fazer as coisas, a vontade de servir Deus, buscar Deus. Por que isso acontece? Porque está mexendo no terreno da sua alma, mente, vontade e emoções. E não estejais inquietos por coisa alguma. Se não é para que eu e você estejamos inquietos por coisa alguma, é que muitas coisas querem nos inquietar. Antes as vossas petições, o que é petições? Pedidos, sejam em tudo. Pode abrir o jogo perante Deus. Conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Já pode orar agradecendo. Obrigado, Senhor. Estou passando por uma situação tal que o Senhor sabe. Estou sendo esmagado, minha alma está abatida. Clama a mim. Pode clamar a Ele. Eu gosto daquele versículo de Jesus dizendo: vinde a mim. A igreja não vai resolver o seu problema, irmãos da igreja não vão resolver o seu problema, é Jesus. É um vinde a mim que ecoa e ressoa e deve alcançar o nosso ser. E aqui diz o texto: pela oração e súplicas eu vou tornar conhecido diante de Deus, eu vou falar com Deus. Oração é nós falarmos com Deus. Nós falamos com Deus pela oração, Deus fala conosco pela leitura da Bíblia, da sua palavra. Por isso nós precisamos não apenas conversarmos com Deus, mas recebermos de Deus a sua conversa, Deus falando conosco. Como é que Deus fala com você? É quando você vai para a leitura da palavra dele. Separa um texto, uma porção, um segmento. Não é assim? Quando você vai almoçar, vou almoçar. Vou comer qualquer coisa. Não, você tem uma ordem de alimentos que você entende que é necessário. Devoção nós chamamos da palavra de Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, onde é que a palavra de Deus está chegando no meu ser? Nos meus pensamentos. É ou não é gostoso você colocar a palavra de Deus nos pensamentos, na sua mente, na sua alma? E o texto continua dizendo aqui, inquietudes, aliás, inquietação, não inquietude, mas inquietação, solicitudes, preocupação, ansiedade. Nenhuma coisa deve nos incomodar. Deus não quer que nós vivamos ansiosos, mas ao contrário disso, nós precisamos fazer o que diz lá o texto de 1 Pedro 5,7, lançando diante dele toda a vossa ansiedade,
1 Pedro 5,7. Na certeza que Ele tem cuidado de vós. Nós temos de Deus a condição de recebermos o melhor cuidado. É só buscarmos. É só nos lançarmos diante dele. A Bíblia diz lançando sobre ele. E ele aqui é o Senhor. A importância de você estar aos cuidados do Senhor, do Salmo 23, é imensa. As provisões, os benefícios são reais. O verso 7 do texto de Filipenses 4. O que acontece? O resultado de quando eu e você procuramos o Senhor, clamamos ao Senhor, nos apresentamos perante o Senhor. Olha o resultado do verso 7. Quando nós oramos, como Deus quer que nós façamos. E Deus permite, eu mostrei para você semana passada, Deus permite que eu e você passemos por tribulações, por provações, por sofrimento. Nós estamos indo de um nível a outro que beneficiará o nosso crescimento espiritual. Mencionei isso para você, trabalhando na nossa mente. E verso 7 diz: e a paz de Deus, não é qualquer paz, é uma paz celestial, uma paz que emana, proveniente, oriunda do trono de Deus. A paz de Deus é uma paz, amado, que excede todo o entendimento. Ela vai exceder toda a sua compreensão, vai além daquilo que você pode compreender em termos de paz, em termos de uma resposta para o seu problema. O que essa paz vai fazer? Ela vai guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Vai te trazer uma segurança que é tão importante, tão necessária. O que mais deve, então, o apóstolo aqui? Quanto ao mais, irmãos, já está ali, orou, com gratidão você orou, colocou diante do Senhor aquilo que te traz tormento, que tira a sua paz, que tira a sua tranquilidade, o seu sossego. Deus está permitindo algo acontecer para trabalhar o seu caráter, para provar você. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, você encontra isso na palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro está na palavra de Deus. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso deve ocupar o nosso pensamento. Por isso que é muito importante quando você pratica meditação da palavra. Você começa a meditar. Eu tenho uma alma. Vamos meditar. Mente, vontade e emoções. Davi disse para Deus refrigerar a alma dele, trazer alívio, trazer conforto, restaurar, restabelecer, deixar a alma. Você já imaginou o apóstolo Pedro, quando teve a sua alma abatida, por negar que ele conhecia, que ele era um dos discípulos de Jesus? O maior peso ainda foi para ele, porque ele foi avisado. Jesus falou para ele, lá em Mateus 26, Jesus avisou Pedro que ele, antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria o Senhor Jesus.
E Pedro falou o que para Jesus quando Jesus o avisou? Que ele estava pronto a ir com Jesus até a morte. Ele foi ousado. Jesus falou para ele: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai, para não cair em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E Pedro, naquele momento de emoção, de uma vontade que foi fraca, ele disse: eu não vou te trair. Mas Jesus tinha dado uma palavra para ele profética. Satanás havia pedido para se andar, ele rogou por ele. Ele deveria ser confirmado depois. E a Bíblia diz que quando Pedro, após negar Jesus por 3 vezes em momentos diferentes, ele escuta o galo cantar. E aí, a história desse galo na Bíblia é outro pormenor, e alguns têm comentado sobre isso e tal, mas o fato, lendo as Escrituras, a Bíblia nos ensina que Pedro lembrou das palavras do Senhor e ele chorou amargamente. Ele estava com a alma abatida. Tudo bem que os outros abandonaram, todos fugiram, mas Pedro foi aquele que buscou um lugar confortável, uma fogueira, ficou na presença do inimigo, acabou recebendo um confronto. Muitas vezes na vida cristã, todos nós, almejamos conforto, termos do bom e do melhor. Não era este o pensamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha pensamentos do aprendizado do Senhor, que nenhum crente deveria ambicionar coisas altas, acomodar as humildes, não ser sábio em si mesmo. Paulo chegou à consideração: tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas a busca por riquezas e essa concorrência toda, o amor ao dinheiro, o amor, veja bem, é a raiz de toda espécie de males. E as pessoas hoje querem conforto, como se o viver cristão fosse um mar de rosa, não querem sofrimento, e nós vamos enfrentar sofrimento. O sofrimento de uma criancinha vai ser sempre diferente do sofrimento de um adulto, de uma pessoa já amadurecida, que pode compreender melhor as circunstâncias. Eu me lembro, de certa feita, fomos a um velório. Uma conhecida nossa, esposa de um velho conhecido, havia falecido, e ela tinha um netinho, e esse netinho estava no velório, e como ele chorava. A impressão que eu tive, presenciando a cena, é que maior comoção parecia estar com aquele garotinho, talvez de uns 5 anos, do que com qualquer outro adulto. A compreensão dele era menor do que das pessoas já amadurecidas na idade. Mas nós somos acometidos por situações. Há momentos que Deus vai provar você. Há momentos em que você vai passar eu vou chegar mais adiante lá, você vai passar pelo vale. Passar pelo vale, nós vamos falar sobre isso daqui uns meses, no Salmo 23, não é para você ficar no vale, é uma passagem, é um momento de atravessar para algo muito importante, e Deus precisa trabalhar o nosso caráter, trazendo a conformidade do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É lindo quando você lê lá no livro de Atos, o testemunho de Pedro e João, e as pessoas não tinham dúvida, esses homens estiveram com Jesus. A fala deles traduzia isso, comunicava isso. Tem uma música, uma das composições, dentre tantas do grupo Logos, depois você pode
escrever lá o título dessa composição do Grupo Logos, e você vai encontrar a música na sua melodia. A melodia é linda, cantada pelo Grupo Logos. Depois você procura aí, viu? Não procura agora não, senão você perde a mensagem. Eu vou mencionar a letra para você aqui, depois eu falo o título, que aí você vai ouvir a letra aqui. Essa composição do Grupo Logos aconteceu em momentos de dor, de sofrimento, de contratempo. Momento de contratempo ou contratempos vividos pelo compositor. Ele está expressando o que está no pensamento, na vontade, na sua emoção, na sua alma. Ele abre a sua alma diante do Senhor. E a composição diz assim, ó: situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo o que já se fez de novo, pois Cristo mudou. Veja bem, ele tem conhecimento de Cristo, ele está na vida cristã. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez de novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. E a canção vai para um momento de conclusão com isso. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Situações é o título dado a essa música do Grupo Logos. Eu fiz desse título, o meu título para os meus escritos de 2021. Situações, o título é situações, eu coloquei situações nessa vida. Essa vida é uma breve, amados, preparação para a eternidade. Não é ainda aqui que o tapete vermelho será colocado e você vai experimentar só momentos de alegria, de satisfação. A Bíblia diz que estando aqui, o choro ainda tem o seu lugar, as lágrimas rolam face, escorrem pela face. Nós temos dor, clamor, pranto, lágrimas. Não é um momento que tudo isso deixará de existir. Nós vivemos num mundo que nos abate. A Bíblia diz que o crente ele está aqui de passagem. O homem e mulher de Deus está aqui de passagem. A nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de operar em si mesmo. O texto de Filipenses fala sobre isso.
Então nós estamos numa breve preparação para a eternidade. Quando eu falo eternidade, alguns pensam 1000 anos, 2000 anos? Não, eternidade é algo sem fim. Eternidade não tem fim. Você vai estar por toda a eternidade. A alma do ser humano, mente, vontade e emoções. Morte é separação, não é aniquilamento. O ser humano não. Quando você fisicamente morrer, que tem a morte do espírito, alma e corpo. Fisicamente, quando você morre, houve a separação do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você continua existindo. Você nunca leu? Não é nem parábola, é fato real. O rico e o Lázaro na Bíblia, leia lá, morre Lázaro, morre o rico, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico no Hades se despertou, desesperado, em tormento. Queria que do lugar onde Abraão estava, e Lázaro mendigo, cheio de chagas, e o rico queria que fosse na sua casa. Ele tinha 5 irmãos, para que a palavra fosse lhes apresentada, e ele se convertesse, para que não viesse para aquele lugar de tormento, porque eu costumo dizer que o inferno é um lugar de pranto, tribulação, chama, ranger de dentes, um lugar que a pessoa que lá for, lá ficará por toda a eternidade. O céu é o lar celestial dos que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo para toda a eternidade. Estes alcançados participarão da primeira ressurreição, mas tem a segunda ressurreição dos perdidos para a condenação eterna, quando ficar-se-ão diante do julgamento do grande trono branco. E o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Isso é real? Se Cristo na Bíblia falou sobre o céu, ele falou 13 vezes mais sobre o inferno. Onde o seu bicho não morre. Bicho no Oriente significa consciência. Aí é fácil você assimilar com aquele grilo que era a consciência de Pinóquio. Eu tinha 10 anos quando eu vi esse desenho e vinha aquele grilo falante no ouvido de Pinóquio. Pinóquio, não minta, senão o seu nariz vai crescer. Pinóquio era aquele bonequinho de pau, que o maior sonho dele, do vovô Jetro, era o bonequinho de pau que o vovô Jetro havia construído, e o maior sonho do Pinóquio era se tornar gente. Tornar gente, tornar humano. E quando ele mentia, o nariz de pau dele crescia, e vinha aquele grilo falante. Até tinha uma colega nossa na época de escola, eu pus o apelido dela de grilo falante, falava muito, grilo falante, parecia o grilo falante do Pinóquio. Consciência, onde o seu bicho não morre e seu fogo não se apaga. Tem até uma lista, lá em Apocalipse 21, verso 8, de pessoas que rejeitaram Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele que tem vida, ele veio para dar vida, e vida eterna. Morte é algo inimigo. Deus quando criou Adão e Eva, não era para eles morrerem. Deus criou eles com a condição de viverem. E olha que lá no jardim do Éden tinha a árvore da vida, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comendo da árvore da vida, é vida e vida e vida que vai. Mas se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comesse, certamente morreriam. E foi o que aconteceu. Espiritualmente, morte instantânea. Fisicamente, Adão morreu com 930 anos. Eva eu nem sei, porque a Bíblia nem menciona. A única mulher na Bíblia que a Bíblia menciona a idade quando morreu foi Sara. Olha que Sara morreu com 127 anos.
27 anos depois de ter sido mãe. Foi mãe bem idosa. E morreu com 127 anos. Mas Deus foi encurtando, já depois do dilúvio diminui mais um pouco a idade. E aí chegou um momento, Deus diz, olha, passou de 70, pode até estar vivo, mas é enfado e canseira, passa rapidamente e voamos. Os médicos dizem hoje que uma pessoa chegando a 120 anos de idade, ela chegaria cega, desprovida da condição de enxergar. Envelhecimento vai corrompendo o nosso ser, vai destruindo você, vai acabando com você. Morrer em boa velhice é o auge, mas passa rapidamente. Então nós estamos aqui de passagem, e nesse momento que estamos aqui na terra, a nossa vida tem, é claro, a alegria do Senhor sobressai, mas nós temos momentos. Dizem que o ímpio, o incrédulo, ele tem uma vida de tristeza com alguns momentos de alegria. E o crente tem uma vida de alegria com alguns momentos de abatimento e tristeza. Tem. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30 fala sobre isto. Nós precisamos, vamos sempre precisar depender dos cuidados do Senhor. Eu não consigo me refrigerar, eu não consigo restaurar a minha alma. Quanto mais eu tento, mais eu me abato, mais difícil fica. Eu preciso dizer, clamar, Senhor, refrigera a minha alma. Senhor, me socorre, eu estou abatido. E Deus sabe que você não vai mudar a situação, que você vai continuar prostrado até o agir dele, até recebermos o impacto dele. Enquanto ele não agir, enquanto o pastor não chega para desvirar a ovelha não vai a lugar nenhum, ela fica ali, bate, 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 não sai do lugar. É o pastor que tira ela daquela condição, percebe? Ela não tem condições de desvirar-se. Você pode, mencionei semana passada sobre a Embrapa, empresa brasileira de agropecuária, aliás, de agrícola e pecuária, a Embrapa, ela trabalha na parte agrícola e na parte pecuária, é uma empresa brasileira, Embrapa. Você pode fazer suas pesquisas da Embrapa, sobre criação de gado bovino, de ovinos, a ovinocultura, você aprende muito. Eles sabem disso, os estudiosos têm um entendimento sobre isso, e nós estudamos a ovinocultura, como eu falei semana passada, por causa do Salmo 23, por causa de Davi. Porque quanto mais você conhecer de ovelha, mais você está conhecendo sobre você mesmo. Mais você vai conhecer sobre você mesmo. Deixe-me apenas ressaltar, Jesus, aliás, eu destaquei para você, que ovelhas enfrentam problemas e dificuldades. Mostrei para você como e por que Deus refrigera a nossa alma, restaura. E hoje à noite, trabalhando um pouquinho, nesse encerramento do verso 3, Jesus, o bom pastor e aquele que refrigera nossas almas. E apenas fechando esse momento, Jesus, no seu ministério, é registrado quando ele falou sobre a ovelha perdida. E é linda a menção ali, em Lucas capítulo 15. O pastor tem 100 ovelhas, uma delas está fora do contato das demais, é uma só. É uma ovelha que extraviou, que perdeu. E ele vai ao encontro dessa ovelha. E o texto lá é muito claro, até achá-la. Ou seja, ele não desiste. Ainda bem que Jesus não desiste de você. Amém? Jesus jamais vai desistir dos seus. Ele cuida dos seus. Ele deu a sua vida por nós. Ele não desiste. Ele vai até encontrar. E quando ele encontra a ovelha, ele coloca a ovelha no ombro, ele carrega a ovelha. E ali há consolação.
Já imaginou? Eu mencionei para você, uma ovelha batida, uma ovelha virada, ela está em sofrimento, ela pode morrer. Algumas pessoas, com tamanho abatimento, não recebendo o socorro do Senhor, não recebendo esse refrigério, algumas morrem. Muitas das pessoas que cometem suicídio têm todas elas na verdade, têm uma alma atribulada, atormentada, transtornada. É a alma, pensamentos, mente, vontade e emoções. A vontade de morrer é maior do que a vontade de viver. Essa é a realidade. Eu gravei uma matéria anos atrás, está em áudio, nós vamos transformar em vídeo com o nosso operador de vídeo ali, Rafael, Felipe. Precisamos passar essa para vídeo. Ponte para a morte, palavra para a vida. Alguns nem tentando conseguem por causa do propósito de Deus. Conta-se de uma jovem que tenta o suicídio jogando-se da ponte ao rio, da água que corre velozmente. Mas contra a natureza, o corpo não afunda, desliza, um pescador encontra, vai para o hospital, é socorrida, ouve da mensagem do Evangelho, primeiramente o pai da jovem se converte, depois a jovem, por isso intitulou-se este relato, Ponte para a Morte, Palavra para a Vida. Agora nós vamos ter essa gravação, aí ele vai virar um vídeo nosso no YouTube. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Semana que vem nós vamos para o verso, ainda no verso 3, mas muda-se o quadro. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos entender bom relato sobre essa questão de direcionamento. Mas no refrigério, na restauração, tenha certeza, nada me faltará. Não me faltará refrigério, restauração. Diante do abatimento, socorro do Senhor vai te alcançar. Ele vai te socorrer. Ele vai desvirar a ovelha. E aí então ela vai poder novamente se locomover. Está estagnada, paralisada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que vem na providência, na direção, no intento do Senhor para nossas vidas. Nessa comunicação do verso 3, a parte final, quando trabalhamos o restaurador de almas, a ovelha virada, o desespero, o clamor diante do desespero, e hoje à noite, alma, mente, vontade e emoções. Ó Deus bendito e eterno, oramos, Pai, por famílias enlutadas, exemplo dessas famílias, a família da nossa irmã Cláudia. Receba o refrigério do Senhor. Oramos também, Senhor Deus, a Maria Júlia sempre tem nos acompanhado, tem de uma maneira prestimável se entregado a servir o Senhor. Dá-lhe alívio na dor que ela está sentindo, Senhor. Refrigera a alma dela, Pai bendito. E outros, ó Pai, que estão, por uma razão tal, enfrentando um momento de abatimento e carecem do refrigério do Senhor, não conseguem se locomover. Que tenham vindo de encontro ao seu mais profundo ser, esse socorro bem presente do Senhor que acontece na angústia. E nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia para sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana.